Amém. Gente, prazer. Meu nome é Maicon. Eu tenho 31 anos. Eu sou casado com uma mulher maravilhosa e surpreendente. Sou casado há 8 anos. Tivemos um filho há 7 meses atrás. O nome dele é Estevão. O Estevão, ele veio através de uma palavra. O Senhor tem falado muito com cada uma de casa sobre o martírio, e o Senhor nos deu o nome de Estevão. E o nosso filho, a gente crê que o nosso filho será como a geração dele, de pessoas que irão entregar a sua vida por causa de Cristo. E hoje eu iria falar sobre a justiça através dos olhos do injustiçado. Porque a gente sempre, quando fala sobre justiça, a gente fala daquilo que a gente pode fazer e não daquilo que o outro espera. Mas sabe, o Senhor, ele vem bagunçando a minha cabeça essa semana e eu vou falar algumas coisas que estão no meu coração. O que o Arlindo falou aqui de manhã, cara, é isso mesmo. Desde quando eu me converti há 13 anos atrás, há 14 anos atrás, e 13 anos eu estou no campo missionário. Imagina um cara ativista, dobra ele, esse cara era eu. Eu vou contar um testemunho contrário. Eu lembro, há pouco tempo, há um ano atrás, eu estava numa semana muito frenética. Nós trabalhamos no sertão do Piauí, numa comunidade bem carente de tudo, e nós temos um projeto que nós atendemos as viúvas da cidade. Eu vou falar um pouco sobre esses projetos hoje à tarde. E esse projeto, ele se chama Tiago, e é um projeto que atende as viúvas, tanto levar ela no médico à tarde, quanto eu sentar com ela e ler a Bíblia, porque ela não sabe ler. Então é um projeto fantástico que Deus tem feito maravilhas, batizamos muitas delas, e Deus, ele está fazendo algo maravilhoso. Mas sabe, eu estava naquela semana em que todas as viúvas resolveram dar problemas. Então era de manhã no médico, à tarde uma coisa, e uma que estava com uma depressão profunda, e eu atendendo as viúvas, atendendo todos os projetos. Nós temos 15 missionários. Eu já trabalhei numa empresa que eu fazia parte de gestão de recursos humanos. Tínhamos 15 mil funcionários. Não me dava tanta dor de cabeça como 15 missionários. É uma coisa louca. Então, assim, a minha vida, além de atender os projetos, a pastorear a comunidade, eu tenho que cuidar dos missionários, que eu falo que eles dão, os problemas, mas eles são extraordinários. Então, eu estava nessa semana frenética. Quando foi na sexta-feira, eu estava acabado, exausto, com uma dor de cabeça enorme. Entrei no meu quarto, tranquei a porta sozinho e falei: Senhor, como é bom estar na presença aqui do Senhor. Senhor, essa semana foi muito maravilhosa. Pai, atendemos as viúvas, ajudamos os órfãos, foi uma semana tremenda. Aí Deus falou assim: você fez tudo isso, mas eu não estava em nada disso. Imagina você dedicar uma semana, praticamente 16 horas por dia, trabalhando para Deus, e Deus te fala que não estava em nada disso. Eu falei: Deus, era melhor você ter me dado um soco, melhor você ter me jogado no chão, que você ter falado que você não estava em nada disso. E Deus me fez uma pergunta: quanto tempo essa semana você tirou para se relacionar aqui comigo? Eu te falei para você fazer isso? Eu te falei para fazer aquilo? E eu aprendi uma coisa muito básica, que isso mudou a minha vida. Eu não trabalho mais para Deus, eu trabalho com Deus. É totalmente diferente. Então, a partir desse dia, eu tenho um momento que é metódico de manhã.
Antes de escovar o dente, antes de pensar em qualquer coisa, eu sento lá na minha cama ou eu sento no chão, não penso em nada durante um bom momento, até que eu começo a perguntar: Espírito Santo, o que você quer da minha vida hoje? Aonde você quer me levar? Qual é a pessoa que eu tenho que cuidar? Qual é a pessoa que eu tenho que ensinar? O que você quer fazer da minha vida? Então, falando de justiça, não tem como falar de justiça sem falar de vocação. Não tem como falar de vocação sem falar de devoção. A devoção, ela é a chave de tudo. Como Arlindo falou aqui de manhã. Eu gosto de John Piper, quando ele fala uma frase que é muito massa. Ele falou que missões existem porque adoração não. Por que adoração não? Ele fala que adoração não, porque todos os povos ainda não foram alcançados. Mas chegará um dia que missões terminam e a adoração continua. Então essa prioridade a gente não tem que discutir mais. Eu acho que ficou muito claro, que é a busca intensa pela presença de Deus. O ministério nosso, ele tem uma inclinação muito a trabalhar o pobre, mas o foco principal dele é intimidade com Deus. Sem intimidade com Deus, eu não sou nada, eu não faço nada, e o final de tudo é que eu acabe a minha vida como uma pessoa estressada, tomando remédios, como hoje, pasmem, quase 70% dos missionários tomam remédio para dormir. E a principal causa, eles fazem coisas que não precisavam fazer. Então, falando um pouco sobre a nossa vida, falando sobre a nossa caminhada, que precisa ser regrada de oração, santidade, são coisas que a gente prega hoje porque parece que as pessoas sabem o que fazer, mas não vivem. Até porque parece entre a teoria e a prática existe um abismo profundo. E muitas pessoas não conseguem sair desse abismo profundo. Por quê? Porque esse abismo vai chegar um certo tempo que ele é muito confortável. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. O Senhor já me falou o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Um dia estávamos na Rocinha, alguns amigos aqui já trabalharam lá com a gente fazia uma mobilização, e nós passamos a manhã toda ali orando, buscando do Senhor, por direções, e teve um camarada que falou assim: Deus me falou que todo mundo tem que ficar aqui à tarde também orando. Eu falei assim: não, olha só, o combinado era a gente, o tempo de manhã, a gente ficar aqui juntos, orando, buscando aqui do Senhor, e durante a manhã toda o Senhor deu direções daquilo que a gente tinha que aplicar durante o trabalho à tarde. Agora você me fala que Deus falou isso, mas cara, Deus falou só com você, porque de manhã Ele falou com mais de 20 pessoas o que a gente tinha que fazer. E eu lembro de um amigo nosso que trabalhou comigo um tempo, eu falava: cara, olha só, a gente precisa pegar agora um caminhão de terra. Ele: não, eu estou aqui no meu quarto adorando ao Senhor. Durante a noite: cara, você está na escala para fazer a comida. Não, hoje eu estou de jejum, adorando ao Senhor. Aí eu chegava no quarto dele, dormindo: estou aqui, adorando ao Senhor. Sabe, são princípios elementares que foi usado na igreja primitiva e precisa ser usado na nossa vida hoje, que é a oração, a comunhão e o partir do pão. Oração, comunhão e partir do pão fala de justiça. Mas eu quero que vocês abrem comigo, por favor, a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Enquanto que você está aí abrindo, nós estamos como aqueles que sonham desse tempo.
Nós almejamos muitas coisas, nós temos muitas expectativas, enquanto que muita gente tem visto uma crise no Brasil, eu também estou vendo, mas a crise, ela nos aponta sempre a fazer algo. Eu lembro que na minha época, eu falo que é a época do clamor, a época do clamor, eu tinha 50 amigos apaixonados por Jesus, que iriam tocar as nações da terra, e todas as palavras, mano, o Ângelo sabe disso, e a galera que foi desse tempo, que todas as palavras eram: você vai tocar as nações da terra. E desses meus 50 amigos, há pouco tempo eu comecei a pesquisá-los, aonde que eles estão. Desses 50 amigos, só 3 estão engajados com a obra do Senhor. 47 parou. Alguns morreram no meio do caminho. E tem uma pergunta que fica latejando no meu coração: aonde que a gente errou? Aonde que foi a nossa falha? E eu comecei a entrar em contato com alguns deles e perguntar: cara, onde que você parou? Todos eles falaram a mesma coisa: eu parei na minha escolha. E sabe, cara, eu tenho pensado muito sobre isso, porque a gente não sabe o que escolher. A verdade é essa. A verdade é que eu e você não sabemos o que fazer com a nossa vida. Na faculdade de Oxford fizeram uma pesquisa que desde quando eu acordo até quando eu deito, eu tenho 1.270 escolhas a fazer. A primeira: será que eu durmo um pouquinho mais? Ou será que eu levanto logo? Não é isso? E depois você começa a ter muitas escolhas a fazer, que você age pelas suas emoções, você age por aquilo que você acha, ou por aquilo que você faz metodicamente. Algumas escolhas, elas vão ser muito banais, não vai interferir em nada na sua vida, mas tem escolhas que vão interferir sim na sua vida e podem interferir sim na sua eternidade. Independente da linha escatológica que você crê, ela pode sim interferir na sua eternidade. Se você crê de um lado, existem coisas que vão interferir. Se você crê do outro, vão ter coisas que vão interferir também. Mas as suas escolhas vão definir quem você é nessa vida. E sabe, diante dessas escolhas, existem as nossas preocupações. E essas preocupações, antes de Jesus estar falando aqui em Mateus 6 sobre reino e justiça, ele fala sobre as preocupações dessa vida que pode nos tirar o foco do reino e da justiça. E ele começa assim, versículo 25: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vosso vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam, em tudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto,
não vos inquieteis, dizendo: o que eu vou comer, o que eu vou beber, ou o que eu vou vestir? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe bem o que nós precisamos. Versículo 33: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Jesus falou isso. Jesus está preocupado com as nossas preocupações. Jesus, antes de falar de reino e de justiça aqui, ele fala justamente sobre aquilo que passa na nossa cabeça. E sabe, quando ele chega no versículo 33, ele diz qual é a prioridade. Ele fala que a prioridade é buscar o reino e a sua justiça. Quando nós falamos sobre reino, entre tantas as coisas que a gente pode falar sobre reino, que existe um leque bem grande, uma das coisas principais é que o reino de Deus é o governo de Deus. Quando nós falamos de governo, nós falamos de uma autoridade total sobre um lugar ou sobre uma pessoa. Quando nós falamos de buscar o reino, é que nós estamos buscando esse governo, essa vontade de Deus na minha vida 100%. E essa busca pelo reino, ela vai implicar também em uma ação, e essa ação tem a ver também com a nossa vida, que é sobre a justiça. A justiça, no hebraico, ela fala de tzedek, que nada mais é do que colocar as coisas no lugar correto. Quando está no grego, ela fala de tikaio, que significa também colocar as coisas no lugar correto. Então, quando ele fala sobre justiça, ele não fala somente sobre aquele que a gente tem que ir, mas fala daquele que precisa ir. E quando ele fala das nossas vidas, não tem como eu lembrar de um homem chamado Mateus. Mateus 9:9, a Bíblia diz que Jesus passou e viu um homem chamado Mateus. Aquele homem estava sentado na coletoria ali, cobrando os impostos. Mateus era um cara odiado, porque ele estava ali cobrando impostos do povo. Toda vez que chega o carnê do leão lá na minha mão, eu tenho raiva do governo. Quem aqui que não tem? Todo mundo tem. Mateus era um cara odiado, mas Mateus estava ali no seu lugar, trabalhando, fazendo aquilo que ele pensava que tinha que fazer. A Bíblia diz que Jesus passou, olhou para Mateus e disse: segue-me. Logo em seguida, Mateus levantou e seguiu. Eu te confesso, quando eu li esse texto, pensando na justiça de Deus, eu falei assim: esse cara só pode estar maluco, porque se você está trabalhando e você sai sem dar uma satisfação nenhuma, é justa causa, você é mandado embora, você perde o emprego. E do conteúdo histórico aqui desse texto, emprego naquela época era mais difícil do que emprego hoje, mesmo o Brasil nessa crise toda. E Mateus, ele simplesmente levanta e segue. Eu falei assim: cara, eu vou ter que entrar dentro desse texto e vou ter que perceber o que aconteceu. Quando a gente entra nesse texto, lá em Mateus 9:9, quando Jesus fala segue-me, essa palavra seguir é a palavra kolotel, que significa tornar-se semelhante a Deus. E quando ele levanta, essa palavra levanta é a palavra anisteme, que significa levantar dentre os mortos. Mateus simplesmente não estava ali trabalhando. Mateus não estava ali somente fazendo o que ele achava que tinha que fazer.
Não que eu sou contra o trabalho, tá, gente? Eu não sou contra quem que trabalha, porque tem muito missionário que acha que ninguém tem que trabalhar mais. Eu não sou contra isso. Eu estou falando que Mateus estava ali, na zona dos mortos, como diz a palavra. Ele estava ali no seu lugar confortável, estava na sua zona de conforto, quando de repente apareceu um cara que iria colocar ele no lugar correto. E Jesus fala assim: torna-se semelhante a Deus. E ele levanta dentre os mortos para se tornar semelhante a Deus. Todos nós aqui já conhecemos a história de Mateus, que é uma história fantástica. Um homem que foi exemplar em quase tudo, pregou por uma boa parte da Ásia e puxou um pouco lá para a África, sofreu martírio na Etiópia. E esse mesmo Mateus, ele teve uma escolha a fazer, e essa escolha de Mateus, ele deu um tapa em toda a história. Vamos voltar um pouquinho, Gênesis 1. Gênesis 1, criou no princípio criou Deus os céus e a terra. Amém. Depois que Deus começou a criar todas as coisas, quando Ele vai criar a terra, Ele diz: terra, produza. E a terra começou a produzir coisas. Ele virou para a água e disse, para o mar, e disse: produza. O mar começou a produzir os seus peixes e aqueles que moram ali nele. Toda a terra, tudo que existe, estava sobre uma jurisdição, estava sobre um senso de justiça, e esse senso de justiça era o senso de justiça do reino de Deus. O interessante é que no meio do caminho, logo após Deus ter criado o homem e depois ter criado a mulher, apareceu uma serpente no jardim. A Bíblia diz que ela era astuta. Essa serpente nada mais é do que o pai da mentira. Quando eu vou ler o texto, o discurso da serpente é um discurso totalmente mentiroso, porque primeiro falou assim: se você comer desse fruto, vai abrir os seus olhos. Além de abrir os seus olhos, você vai se tornar semelhante a Deus, e além de tornar semelhante a Deus, você vai saber o que é o bem e vai saber o que é o mal. Ser enganado uma vez tudo bem, mas 3 é burrice, né? E Eva caiu na lábia da serpente. É por isso que Paulo, lá para a igreja de Corinto, ele fala assim: tomem cuidado, para que vocês não sejam enganados como Eva foi, se apartando da simplicidade que há em Cristo. Amém. E sabe, o diabo, na verdade, ele não queria que os olhos dela fossem abertos, porque os olhos dela já eram abertos. Mano, na viração do dia eles estavam com ele. Você consegue imaginar isso? Uma vez eu tive uma experiência de ver um pouquinho do brilho da glória dele. Eu fiquei a noite toda em prantos, desesperado. Imagine se eu visse ele face a face. Os olhos dela estavam abertos. A outra coisa que a serpente falou é que ela iria se tornar semelhante a Deus. Mas ora, eles fizeram ela e o homem a sua imagem e semelhança. Ela já era semelhante a Deus. A outra coisa é que ela iria conhecer o bem e o mal. Mas, gente, todos os dias na viração do dia, no diálogo de Deus com eles, Deus falava o que tinha que fazer e o que não tinha que fazer. Num desses diálogos ele falou assim: ó, dessa árvore aqui vocês comam, mas dessa aqui não. Ou seja, isso aqui é bom, isso daqui é mal. Ela sabia o que era o bom e o que era o mal. Mas na verdade a serpente não queria enganar ela nessas 3 coisas. Na verdade a serpente queria que Eva e Adão fossem totalmente dependentes de Deus. Então, não somente eles, mas a terra, como diz em Romanos 8, ficou sujeita à vaidade. A terra começou a produzir os seus espinhos, começou a produzir os seus obstáculos,
E no coração do homem começou a crescer muros de separação. E a partir disso, o homem que era fruto da justiça, ele passou a ser alguém fora da justiça. E sabe, o Senhor, ele tem desde a queda do homem, ele tem se preocupado com uma questão muito básica. Desde quando o homem virou as costas para Deus, ele passou a ser alguém obstinado atrás do homem pecador. Existe um homem chamado Ralph Winter, que ele fala muito sobre a missão de Deus. Ele tem um discurso que eu acho muito bacana, que ele diz que a missão não é minha e nem é sua. Ele diz que a missão é de Deus. O Deus, Criador de tudo, passou a ser um Deus missionário. E esse Deus missionário, ele olhou para as nossas vidas e viu que a gente não tinha jeito. E ele virou para o seu filho, que estava no seu trono, olhou para ele e disse: Tizedeque, faça-se justiça por eles. Desça. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Toda essa complexidade, que na verdade nada mais é do que uma simplicidade, é que eu e você não sabemos o que fazer com a nossa vida. Eu e você não sabemos aplicar a justiça. Nós confundimos as coisas. Até para não cair, a gente depende dele. E sabe o que Mateus fez? Ele voltou e tornou-se semelhante a Deus. Sabe, e essas escolhas, elas têm muitos frutos na nossa vida. Não sei se você já parou para fazer uma análise da sua vida baseada na justiça. Um dia desse eu peguei um papel em branco, do lado esquerdo eu botei assim, sinais de queda. Do lado direito, sinais do reino. E eu comecei a notar na minha vida o que era sinal de queda e o que era sinal de reino. Pasmem, o sinal de queda ganhou. Eu fiquei desesperado. Porque, mais uma vez, eu sei o que precisa fazer, mas eu tenho dificuldade em fazer. Antes de atender aqueles que precisam da justiça, eu preciso ver que, na verdade, eu posso ser um desses injustiçados. Talvez eu sou aquilo que eu aparento ser, ou talvez eu não sou nada daquilo que eu aparento ser. Através da nossa busca intensa por Jesus, nós precisamos entender um pouco que a nossa vida, ela só serve se ela for vivida para a glória de Deus. Eu confesso que eu já cansei muitas vezes durante a caminhada. Cansei de mim mesmo, cansei dos outros, cansei das congregações, já quis quebrar a igreja, já quis tudo isso. Já quis tanta coisa, mas a coisa que eu tinha a maior dificuldade era quebrar a pedra do meu coração, cara. Como eu estava conversando lá com o Ângelo ontem, assim como ele, eu também já teve um tempo que eu apontava todo mundo e esquecia, cara, que eu. E essa justiça, será que ela valeu? Qual é o ponto-chave dela? Aonde que eu estou? Para onde que eu estou indo? Aí, voltando em Ralph Winter, ele fala que a missão sendo de Deus e não sendo minha, mas Ele, por muita graça e misericórdia, Ele nos escolheu e nos convidou a participar da sua missão. Então, missões não é um peso.
Missões é um privilégio. Eu faço porque eu fui convidado, e se eu sou convidado é um privilégio. Então, nós não temos peso de fazer nada. Quando começa a entrar o peso, alguma coisa não está certa. Quando começa a ficar pesado demais, eu preciso reavaliar se eu estou fazendo aquilo que realmente eu deveria fazer. E quando eu falo de justiça, eu não falo só de atender o pobre, por mais que eu amo fazer isso. Eu amo atender o pobre, mas eu não posso amar, como o nosso amigo falou, amar mais o pobre do que amar a Jesus. E tudo que Jesus quer é que eu e você voltemos para o lugar de onde a gente jamais deveria ter saído. Eu vou tentar entrar aqui na pregação. Então, o Verbo que se fez carne habitou entre nós. Esse mesmo Verbo, ele viveu entre nós de uma forma muito intensa. Ele escolheu amar além das possibilidades. Ele escolheu amar acima de tudo. A vida dele foi regrada de amor, regrada e regada. E sabe, não vai ser uma duplicidade, mas o padrão dessa justiça precisa ser Ele. E sabe, eu vou levar um pouco por uma outra ótica do padrão de Jesus. Jesus, ele inicia o ministério dele na Galileia dos gentios. Jesus inicia o ministério dele abraçando prostitutas, libertando aqueles que estavam presos, libertando aqueles que estavam endemoniados. Ele começa o ministério dele atendendo sim os marginalizados. Ele começa o ministério dele atendendo aqueles que ninguém queria colocar a mão. Eu, por trabalhar com o pobre, eu não desprezo o rico, porque eu te confesso que é mais fácil levar o pobre a Jesus do que levar o rico. E, aliás, a gente só consegue ajudar o pobre porque o rico tem liberado o dinheiro dele. E a intenção de Jesus foi nos trazer um modelo, mas o modelo de Jesus é muito louco, porque Jesus fala que a gente iria ainda fazer obras maiores. Então Jesus, ele nos leva sempre a pensar que quando eu tenho um homem como padrão, eu me torno o melhor. Quando eu olho para o homem pecador, eu falo, pô, eu sou o cara. Quando eu tenho um homem como padrão. Agora, quando eu tenho Jesus como meu padrão, o bicho pega, meu irmão. Eu começo a imaginar o quanto eu estou longe de ser aquilo que eu preciso ser. Lá em Filipenses 2,5 é muito claro quando diz que nós precisamos sim ter o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Sabe qual era o sentimento que norteava a vida dele? Era um sentimento de compaixão. Sabe o que significa compaixão? Entre alguns dos significados, para mim o que mais me chama a atenção é o sofrer junto. Isso implica totalmente na justiça. Me desculpa as minhas conversas aleatórias, mas a gente vai chegar num lugar comum. Eu lembro quando eu passava, eu via um mendigo no chão, eu falava, puxa, que pena. Puxa, que pena. Ele está assim. Ele deve ter pecado. Ele pecou. Até que um dia eu parei para ler a Bíblia. No livro de João 9, Jesus se depara com um cego de nascença. Estavam Jesus, os discípulos e os fariseus em volta. E Jesus para naquele cego e os discípulos perguntam: quem que pecou? Foi ele ou foi o pai dele? A justiça, a
acompanhava o ministério de Jesus. A compaixão era o sentimento que movia o seu espírito. Sabe o que houve? Aquele homem não era só cego, aquele homem era um mendigo. O que Jesus fez em pleno sábado? Jesus, ele cuspiu no chão, fez um lodo, colocou no olho do cara, mandou ele lavar no tanque, e aquele homem voltou a enxergar. Mas antes disso, ele fala assim: não foi o pai dele que pecou, não foi ele que pecou, ele está assim para que se manifeste a glória de Deus. Se existe pobre nesse mundo, é para que se manifeste a glória de Deus. Se existe injustiçados nesse mundo, é para que se manifeste a glória de Deus. Até porque Deus gosta dos injustiçados e trabalha por eles. Sabe? Aquele homem estava ali há tantos anos, e os fariseus indagam: esse homem não pode ser um profeta. Como assim? Não pode ser o Messias? Como assim? Hoje é sábado. Sabe, eles estavam mais preocupados com o sábado do que com aquele cara que estava ali há anos e anos mendigando. Porque eles passavam, eles tinham pena. A compaixão, ela nos ensina outra coisa. Compaixão também fala de devolver a dignidade. Eu lembro quando a gente chegou no sertão do Piauí, as crianças estavam comendo sopa todos os dias no colégio. Eu olhava para uma criança e enxergava uma sopa, tanto que ela comia sopa. Aí, o Senhor, ele deu a graça de quase todos os missionários nossos, eles são formados. Então a gente tem várias aberturas através disso. E eu cheguei lá à prefeitura e falei assim: é direito meu, eu quero ver qual é a merenda que é aplicada para esse colégio. O cara: não, é aqui. Eu quero ver, direito meu. Aí o cara trouxe a licitação, estava lá arroz, feijão, franguinho. Eu falei assim: por que as crianças não estão comendo arroz, feijão e frango? Michael, o que isso tem a ver com justiça? Tem a ver que eu tenho certeza que não é a coisa correta. Então eu olhei para aquele papel e falei assim: justiça. Eu falei assim: ou vocês dão a comida correta, ou a coisa vai ficar preta do seu lado. O cara olhou para mim, já me conhecia, falou assim: esse cara é um pastor, o pastor tem cara de bobo. Então, ele não fez nada. No outro dia eu apareci lá com uma advogada, que é missionária também nossa lá. Cheguei lá com ela, e ela começou: a lei tal, deixou o cara tonto de tanta lei, que o cara falou assim: tudo bem, hoje as crianças da cidade onde a gente mora, elas comem arroz, feijão e frango. Eu falei: o que isso tem a ver? Cara, você acha que Jesus, ele quer mesmo que aquelas crianças durante 4 anos comem sopa todos os dias? Vocês acham mesmo ou não? E sabe por que eu fiz isso? Porque um dia eu estava em casa e o Senhor falou assim: vai no colégio à tarde. Eu entrei no colégio. Ele falou assim: vai no refeitório. Eu entrei. Quando eu vi aquela sopa que era água pura, eu falei assim, eu perguntei às crianças: e aí, e essa comida, ela tá boa? Tá nada, a gente come isso todo dia. Foi o Senhor que queria que aquelas crianças tivessem comida. E sabe, Jesus, ele caminhava assim. Jesus caminhava num senso de justiça tão apurado, que na parte que o ministério dele estava mais bombando, ele deixou todos os discípulos e foi para o monte orar.
de tanto que a justiça dele era apurada. Até porque Jesus mesmo falou que ele não fazia nada por ele mesmo. Ele só fazia aquilo que ele viu o Pai fazer e fazia igual. Meu irmão, justiça não fala de necessidade. Justiça fala das coisas que não estão no lugar correto. E sabe o que é o desenrolar dessa história toda? É que esse Jesus, ele nos deixou uma tarefa. E essa tarefa não terminou. Eu lembro de um cara chamado Samuel Jacuto. A gente estava numa conferência lá com ele, e ele falou assim: eu imagino se Paulo entrasse aqui hoje, como é que seria? Ele falou, né, e eu comecei a imaginar também, Paulo vindo com a perna cambotinha, aquele cara bravo, entrando. Imagine se ele estivesse entrando aqui hoje, a primeira coisa que ele perguntaria assim: o que vocês estão fazendo aqui hoje? A gente fala assim: a gente está num congresso, está numa escola. Qual é o tema dela? Justiça. Para quê? Justiça. Calma aí, eu não estou entendendo muito o lugar onde que eu estou hoje. Em que século que nós estamos? Século 21? Século 21? Calma aí, a gente não está vivendo ainda no reino completo? O que está acontecendo? Não, alguma coisa aqui não está certa. Eu, Paulo, sozinho, praticamente, preguei para 70% da Ásia Menor. Por vocês que são 300 aqui hoje, não conseguiram levar o Evangelho para todos os povos. Não, alguma coisa não está certa. Vocês têm telefone? Dinheiro, avião? Vocês têm Bíblia? Uau! Sabe, eu ficaria constrangido com o discurso de Paulo. Mas sabe, o desenrolar dessa história é que Jesus, lá no livro de Mateus, no capítulo 28, a partir do 18, quando ele diz que toda autoridade foi lhe dada nos céus e na terra, ele diz: portanto, ide por todas as nações, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardarem os meus mandamentos, e esse estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele deixou uma tarefa, e essa tarefa tem a ver com a justiça. Mas por que isso tem a ver com a justiça? Porque nada mais é do que eu curto muito cura. Os nossos evangelismos nos povoados, nos quilombos, uma das coisas que abrem muito porta são palavras de conhecimento e cura. Isso abre uma porta que é uma maravilha. Mas esse não é o maior milagre. O maior milagre é quando um homem que está com o coração em trevas, ele encontra o seu Salvador. Todos os outros amparados são super importantes, mas Jesus, ele nos chama para uma responsabilidade. Na linguagem atual de hoje, ele fala assim: existe um monte de gente com o coração em trevas. Por favor, vá e ilumine o coração deles. Mateus 5. Vocês precisam ser sal da terra e luz do mundo. Vocês precisam ser. Não se pode esconder uma lâmpada. Ela precisa ser exposta para que todos da casa possam ver. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se pode. A Linda falou muito bem aqui hoje sobre um movimento só dentro da igreja, sabe? Um movimento de manutenção. Para vocês terem uma ideia, foram injetados
quase 20 bilhões de reais em dízimos e ofertas no ano de 2014. 20 bilhões. Sabe quanto de grana foi investido no campo missionário ou nas ações missionárias? 20 bilhões. Quem é um bom matemático aí, menos de 1%. Isso é justiça? Eu não quero trazer raiva no seu coração, eu não sofro com isso. Não sofro. Mas hoje se gasta-se mais em manutenção do que na propagação do Evangelho do Reino de Deus. Eu estou cuidando de muitos missionários que estão passando um perrengue no campo. Alguns passaram fome. Enquanto que eu fui de uma congregação no passado que a gente construiu um templo de 6 milhões de reais. E o saldo final desse mesmo ano em missões foi de R$ 1.500. Me desculpe, mas pergunta ao seu pastor quanto que está sendo investido em vidas. Mas não fique com raiva dele, ajude a ele a mudar esse quadro. Não fique com raiva dele. De repente a escola dele ensinou que ele deve fazer isso. Mas ajude ele. Sabe, Jesus deixou uma tarefa. E essa tarefa não tem a ver só com 1, com 2 ou com 3. A tarefa é para todo mundo que está aqui dentro hoje. Nós precisamos terminar essa tarefa. Isso faz parte da justiça. Vai chegar um tempo sim que a justiça, missões, adoração vai ser algo muito intenso. Então o Evangelho será propagado para todos os povos. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos esforçar. Não é simplesmente eu ficar olhando e falando assim: tudo bem que venha o teu reino, mas quando ele vir, eu vou continuar na mesma coisa. Quando o reino vem, você perde o sentido da sua vida. Exemplo disso, a Bíblia diz que Jesus disse lá que um certo homem que procurava um tesouro de valor, quando ele encontra o tesouro, ele volta, ele vende tudo que ele tem e compra aquele campo. Aí depois diz outro sim, é um negociante obstinado que procura por boas pérolas. Quando ele encontra a pérola de grande valor, ele volta tudo que ele tem e compra aquela pérola. Mateus 13, a partir do 44. Sabe, eu e você, essa era a nossa caminhada. Atrás de tesouros. Eu enfiei a cara na cachaça atrás do tesouro escondido. Eu enfiei a cara nas drogas, na prostituição atrás disso. Mas eu lembro, cara, que no dia 28 de novembro de 2001, eu estava no baile funk numa favela, no Jacaré, no Rio de Janeiro, com baseado aqui na minha mão. Eu não tinha ainda fumado, eu escutei a voz de Deus. É inconfundível. Minha perna tremeu, eu comecei a chorar. Olhava para o lado, comecei a enxergar o inferno que eu estava dentro. E eu lembro que eu peguei o carro, eu morava em Xerém. Peguei meu carro, fui até em Xerém, chorando desesperadamente. Cheguei em casa, tinha uma Bíblia aberta no Salmo 91, que era o meu salmo protetor. As páginas amarelas assim. Eu lembro que eu fiz como se eu estivesse num tribunal. Eu botei a mão nele e falei: Senhor, a partir de hoje minha vida é sua, de mais ninguém. Tinha um monte de gente orando por mim há bastante tempo. Mas sabe, naquele dia que eu ouvi a voz dele, eu falei: cara, tudo perdeu o brilho. Tudo perdeu o brilho. Tudo perdeu o brilho. Cara, eu lembro daqueles primeiros dias. Sabe, às vezes o que falta pra gente é voltar à simplicidade de tudo. Eu lembro dos primeiros dias. Eu não posso comparar, mas às vezes é comparado àquela primeira namorada
ou aquele primeiro namorado, quando você via lá na esquina, você se arrepiava todo. Você gastava horas no telefone, desliga você, não, desliga você, desliga você. Porque você tinha vontade de falar o tempo todo. Não sei porque eu estou falando isso não, mas amém. Sabe, para que a obra do Senhor se complete em toda a terra em justiça, é necessário que eu e você façamos como Mateus. Sair das nossas zonas de conforto. Eu tenho uma coisa que dirige a minha vida. Quando está muito confortável, é tempo de eu sair. Eu estou no Piauí há 2 anos. O trabalho nosso está muito legal. Mais tarde eu vou falar sobre ele. Está muito legal, não é por nada. Eu não tenho nada a ver com tudo isso. Está muito legal, mas eu estou sentindo que a cada dia eu estou mais indispensável. E há mais ou menos 5 meses atrás, o Senhor falou que iria me levar para um lugar onde eu não queria ir. Eu estou numa igreja aqui em São Paulo, pregando. Quando eu desço, uma pastora me chama e fala assim: vem cá, meu filho, Deus vai te levar para um lugar onde você não está querendo ir. Aí eu falei: caramba, o que fazer? Aí eu viajo e vou para o Espírito Santo. Quando eu chego lá na base, lá da missão, o presidente da missão me chamou numa sala e falou assim: olha só, o negócio é o seguinte, eu tenho uma missão para fazer, mas cara, Deus não me deixou ir, e eu queria muito ir, e eu não sei porque Deus me falou que é você que tem que ir. Isso um dia depois. Ele falou assim: eu preciso primeiro ir para a Jordânia, divisa com a Síria, e depois Iraque. Aí eu falei, quase que falei: manda sua mãe. Aí, Mike, você está dentro do perfil e Deus me falou que é você. E mano, o cara é um presbiteriano, sabe, amoroso. Eu gosto dos presbiterianos, tá, gente? Eu gosto. E ele falou assim: cara, você que precisa ir. E sabe, eu confesso que eu falei com ele assim: olha só, eu vou orar. Pô, mano, Deus tá falando pra caramba. Não, eu vou ter que orar, sabe? E eu saí e fui. Eu vou aproveitar e vou contar um pouquinho da experiência que eu tive lá. Eu acho que vai ser muito válido, acho que para cada um, porque tem a ver com tudo isso. E sabe, mano, e aí ele virou para mim e falou assim: a missão não pode te dar 1 centavo. Você vai ter que pagar a passagem. A gente tem uma promessa de ajudar com umas cestas básicas e tu corre atrás aí, velho. E eu vivendo a minha maior crise financeira no campo de todos os tempos. Cara, eu fui pro quarto, aí a minha esposa, ela tem uma veia profética muito, muito forte, e eu sempre escuto ela. Eu cheguei no quarto e falei assim: filha, olha só, está acontecendo isso. Ela falou: só Mike, você tem 2 escolhas, ou você é um covarde, ou você cumpre aquilo que Deus chamou. Aí eu falei: não. Pô, ser covarde por Deus e pela esposa e pela missão é terrível, né? Eu falei: não, tá bom, eu vou. Cara, eu fui. Eu voltei de lá há pouco tempo. E sabe, eu tive as minhas maiores experiências sobre fé da minha vida. Eu fui atender 40 famílias de refugiados iraquianos que estavam na cidade de Mossul, e quando o Estado Islâmico entrou, expulsou todos eles. Essas 13.000 pessoas, na verdade, moravam numa cidadezinha que era próximo a Mossul, chamada Teleskov. E sabe, quando eles começaram a contar o testemunho deles, que o testemunho deles era o seguinte: o Estado Islâmico, ele falava: você tem 3 opções. A primeira, se converte a gente. A segunda paga o imposto e você pode viver aqui. A terceira, morrer.
3 opções muito boas, né? Ele esqueceu da quarta, foi o que todo mundo fez, fugir. Fugir. A primeira senhora, ela falou comigo assim: eu tinha uma casa que era equivalente a uma casa de um milionário nos Estados Unidos. Um belo dia, eu demorei 50 anos, eu e o meu marido que trabalha no petróleo, juntamos 50 anos de dinheiro para fazer essa casa. Em uma noite nós tivemos que deixar tudo para trás. Eu perguntei: por que você deixou tudo? Ela: me perdoa, eu não deixei tudo, eu tenho tudo. Foi por causa de Jesus. Eu conheci mais dessas 40 famílias. A missão hoje ela trabalha com 400 famílias. Aí eu fui para o Iraque. Quando eu chego lá que foi a bomba no meu coração. Eu fui primeiro até em Erbil, no Kurdistão, Iraque. E quando eles começaram a falar sobre telescópio, o Senhor começou a falar no coração do pastor que estava lá e no meu também. Falou: Senhor, vocês precisam ir até lá. Mas, mano, imagina você ir para um lugar onde a 400 metros o Estado Islâmico está lá mordendo o beiço para poder entrar, invadir, quebrar tudo. Quando a gente falou de telescópio, eu não sabia onde que era, mas o Senhor começou a falar no meu coração: vocês vão até lá. E quando a gente começou a pesquisar, era impossível chegar lá, porque está na frontline com o Estado Islâmico. Eles estão querendo tomar Dohuk e algumas cidades. E justamente, cara, Deus mandou a gente ir para essa frontline. E sabe, é muito legal você estar onde que Deus quer que você esteja. Justiça. É muito legal você ir para o lugar aonde que Deus quer que você esteja, literalmente. E sabe, a gente foi até um padre. Quando a gente chegou no padre, cara, que cara amoroso. O nome dele é Joseph. Chegamos na igreja, uma igreja assíria do século VII. Igreja assíria do século VII. Eu cheguei lá assim, ó. Uau! Que coisa linda. Entramos. Quando nós entramos, eu falei assim: você que é o padre? Ele: sim. Cara muito simples, humilde. Falou: entra aqui na minha sala. Eu falei: nós somos pastores do Brasil. Do Brasil não, é no Brasil. E Deus colocou no nosso coração de ir até em telescópio. Ele olhou para a gente e riu. Falou assim: telescópio, é isso mesmo? Eu falei: um telescópio. Falou assim: vocês sabem que os Estados Unidos tomou lá? Sim, a gente sabe. O exército kurdo tomou de novo agora, mais ou menos um mês atrás. Vocês sabem disso? Sim. Você sabe que a qualquer hora eles podem entrar e tomar outra vez, né? E se vocês estiverem lá, vocês morrem. Vocês sabem disso aí. Aí começamos a conversar com esse cara. Aí eu falei assim: tudo bem, ele perguntou se eu estou com medo de morte, mas eu vou perguntar a ele. Eu falei assim: você sabe que essa cidade aqui, ó, onde você está, é a próxima cidade a ser invadida pelo Estado Islâmico? Você sabe disso? Opa, não sei. Eu falei assim: você não vai fugir? Aí ele: não. Eu falei assim: por que não? Falou assim: porque a minha missão aqui é batizar eles. Mano, ele está falando do Estado Islâmico, o grupo terrorista, um dos piores de todos os tempos. Eles são cruéis. Eu posso contar algumas histórias se eu tiver tempo aqui, o que esses homens fazem. É pior do que a mídia mostra, é pior. Então, esse cara, na hora que eu perguntei a ele falou assim: eu vou batizar eles. Eu falei: como? Aí ele falou assim, batistério assim, falou assim: ou com água, ou com sangue. Ou com aquela água, ou com o sacrifício da minha vida. Falou: Maicon, nós não temos mais tempo a perder.
ou a gente está totalmente em Jesus ou não está. Você sabe o que a justiça fala? De estar completamente nele, porque nele estão convergidas todas as coisas. Sabe, esse padre me fez chorar algumas horas. Eu saí de lá, entramos no carro, ele mandou a gente ir até o bispo. Chegamos no bispo, tratou a gente super bem. Senta aqui, oramos juntos o Pai Nosso, junto em assírio, na língua dos caldeus, a caldeia, espanhol, em português e árabe. Imagina, 5 línguas orando juntos, clamando pelo reino ali. Foi algo tremendo. E depois disso, o bispo falou assim: olha só, eu vou ligar para lá e liberar o caminho de vocês até lá. Ninguém entra lá, jornalista, ninguém. Mas eu sei que vocês têm algo para poder fazer lá. Cara, ele liberou todas as barreiras que tinham. De 1 em 1 quilômetro tinha vários soldados curdos do exército dos Peshmergas, que são caras cruéis. Esses caras são terríveis. Aí a gente chegava lá, num país muçulmano, falava assim: nós somos cristãos, estamos indo para a cidade de Teleskov, a mando do bispo. Pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá. E a gente foi entrando. Quando a gente chega em Teleskov, imagine aquela cidade deserta, tudo quebrado, a igreja toda quebrada. O bispo, ele tinha falado antes assim: olha só, eu quero que vocês entram lá na capela e vocês orem aí dentro, porque a gente acredita que vai haver uma reviravolta grande aqui na nação. E ele pediu para a gente entrar lá na capela, orar. Aí eu falei assim: a chave. Ele falou: não, mete o pé na porta e quebra e entra. A gente não tem uma chave. Então, quando a gente chegou assim na cidade, a gente viu aquele caos. Botaram a gente dentro de um carro de guerra e levaram a gente até o local onde estava o comandante. Olha que coisa louca, nós não temos a dimensão do poder que nós temos. A gente não tem noção nem de sabedoria, nem poder de alguma coisa. A gente não tem noção, a verdade é essa. Quando a gente chegou e entrou na sala, estavam todos os cabos e soldados ali, todos muçulmanos. Quando a gente entrou, eles não falaram nada, continuaram igual um parasita, assim, sabe, uma estátua. Entramos e sentamos. Quando o comandante entrou, eles levantaram e bateram da continência para ele. Aí sentaram. Quando o comandante sentou: vocês que são os missionários? Sim. Ele levantou e bateu continência lá para a gente. Muito louco isso. Aí você sabe o que esse cara fez? Ele é o único cristão de todo o exército. Imagina isso, o comandante geral. Aí sabe o que ele fez? Ele falou assim: o que vocês estão fazendo aqui? Ele já sabia, porque o bispo já tinha telefonado. Não, a gente veio aqui porque nós queremos orar aqui com vocês. Orar em nome de quem? Orar em nome de Deus. Vem cá, esse Deus ele tem um filho? Ele começou a esticar perguntas e a gente conseguiu pregar o evangelho ali para eles ali através das perguntas dele. Ficamos aproximadamente 2h30 explanando a palavra para todos aqueles homens ali muçulmanos. Não tinha como fazer apelo, porque pela cara deles eles queriam de repente matar a gente, eu não sei. Eu também não sou muito fã de apelo. O nome apelo já me dá um arrepio. Apelo, não precisa apelar, né? Brincadeira. Mas cara, a gente começou a encaixar tudo aquilo que Deus queria fazer
até nos levar lá, a fazer aquilo tudo, a viver. E quando eu estou voltando, a gente vai até na casa de um pastor, cara. Mano, aquele pastor, ele anda com Deus, cara. Eu fui num pastor que ele morava no Cairo, próximo à cidade do Cairo, né, para o Egito. E ele, um belo dia, à tarde, Deus falou com ele assim: pega as suas malas e sai de casa agora. Ele pegou as malas, os filhos e saiu de casa. 3 horas após, explodiram a casa dele. Esse homem vai morar em Bagdá. Quando ele foge e vai para lá, em Bagdá, a mesma coisa acontece no domingo à tarde. Deus fala para ele: pega as suas malas e vai para o hotel. Quando ele sobe, ele está lá no hotel. 4 horas após, ele olha a casa dele, pum, explodiu. Ele pegou as coisas dele, fugiu, foi morar em Erbil. Quando ele está no meio do caminho, o Teresa falou assim: ó, tem uns caras aqui atrás de você. Ele falou que deu uma risadinha e falou assim: Deus já me falou antes. E eu falei com ele assim: cara, você é muito doido. Ele falou assim: não, cara, doido é vocês que vivem a normalidade. Eu falei assim: tudo bem. Mas sabe, existe uma tarefa a cumprir. Essa tarefa tem a ver com a nossa atitude ou com o senso de justiça. Eu não consegui falar nada daquilo que eu me propus a falar, mas eu quero que vocês saiam aqui com uma certeza no coração. Eu e você, todos nós, somos vocacionados diante da justiça de Deus para iluminar todo o coração em trevas, para curar os enfermos, para libertar os cativos, para ser uma voz para aqueles que não têm voz. Nós não temos mais tempo para perder tempo. Nós não temos mais tempo para perder tempo com discussões tolas. Nós não temos mais tempo para perder tempo com as nossas fofocas e picuinhas. Não tenho mais tempo para poder ficar perdendo tempo com o cabelo dos outros. Não tenho mais tempo para isso. Existe uma tarefa, essa tarefa é urgente. Mas, mesmo ela sendo urgente, tudo está no comando do Pai. Você crê nisso? Você crê nisso? O Pai pode contar com vocês. O Pai pode contar com vocês. Queria te convidar a fechar os olhos no nome de Jesus. Todo movimento de justiça fala de entrega. Todo movimento de justiça, ele fala que algo precisa ser sacrificado. Todo movimento de justiça fala diretamente com a minha vida. Existem algumas coisas dentro do nosso coração que precisam ser entregues. Existem muitos muros que precisam ser quebrados. Existem muitas coisas que ainda têm feito uma separação entre nós e o propósito do Pai. Precisamos buscar e buscar até que a gente venha encontrar um lugar. Como o Arlindo falou aqui, nós precisamos viver uma nova realidade. O mundo tem as suas perguntas. O mundo está clamando. O mundo está esperando por aqueles que serão os heróis desse mundo. Sabe quem são os heróis desse mundo? Jesus falou lá em João 5: enquanto eu estou nesse mundo, eu sou a luz do mundo. E depois lá em Mateus 5 ele fala assim: vocês são a luz do mundo. A criação aguarda com grande expectativa. A terra está sujeita à vaidade, mas eu creio numa retomada muito violenta através do reino de Deus. Ele vai restaurar todas as coisas. Ele não quer mais usar mulas,
Ele não quer mais usar pedras, Ele não quer mais usar uma sarça ardente. Ele quer usar a minha vida e a sua vida. Justiça fala de reposicionamento. Você precisa se reposicionar. Eu preciso me reposicionar. Pai, no nome de Jesus, gera em nossos corações um inconformismo com a nossa própria vida. Gera um incômodo pelo lugar ou pela zona de conforto. Faça-nos entender a realidade dos céus. Faça-nos entender que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Faça-nos entender que a nossa posição mudou. Faça-nos entender, Pai, que tudo aquilo que está acontecendo nos céus precisa acontecer na terra. Muda nossa mente, transforma a nossa mente, tira-nos da normalidade. Tira-nos da normalidade. Não queremos viver essa vida como uma pessoa normal, mas nós queremos viver como alguém que não faz parte desse mundo. Pai, no nome de Jesus, gera-se em nossos corações projetos do seu coração. Livra-nos dos projetos que nascem a partir daquilo que a gente pensa ou daquilo que a gente acha. Livra-nos de caminhos que não são os seus caminhos. Livra-nos de pensamentos que não são os seus pensamentos, Senhor. Faça-nos acordar para uma realidade eterna. Faça-nos acordar para uma realidade eterna, Senhor. Muda o nosso coração, Pai. Muda o nosso coração, Senhor. Senhor, que o nosso sentimento crítico ele venha servir para de alguma forma mudar a minha própria vida, Senhor. Pai, que nós possamos levantar aquilo que é verdadeiro, Senhor. Nós precisamos levantar aquilo que é eterno, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor. Nós precisamos da sua ajuda, Senhor. Da sua misericórdia sobre nós. Pai, que esses dias sejam dias de reposicionamento. Venha nos realinhar com aquilo que está acontecendo nos céus. Venha o teu reino. Venha o teu reino sobre nós. No nome de Jesus.